A quarta temporada de Jurassic World Teoria do Caos já basicamente está aí com seus 9 episódios. Então chegou a hora de relembrar todos os acontecimentos das 3 temporadas anteriores. Nenhum de nós estaria nessa bagunça se não fosse você. Começando após o final de Jurassic World Acampamento Jurássico e Jurassic World Reino Ameaçado, com os dinossauros já soltos pelo mundo, Brooklyn começa a investigar o DVPH após descobrir que a organização que deveria pegar os dinossauros está contrabandeando eles. Ela também descobre ainda que o site Dark Jurassic, indicado pelo Ben, pode ter algumas pistas sobre isso, além dela também manter um apartamento secreto somente para sua investigação. Porém, essa pesquisa tem consequências, já que por se manter distante emocionalmente, o seu namoro com Kenji chega ao fim. Era disso que eu estava falando. Com isso, a Brooklyn vai passar um tempo com seus amigos, indo para o rancho da Sammy, onde ela vai deixar um mapa com marcações, ajudando a Yas a lidar com seu trauma com dinossauros e, por fim, indo morar com Darius. E nesse meio tempo, o Darius vai começar a se apaixonar por ela sem que a Brooklyn soubesse. Ela também vai visitar o Daniel Cohn para saber o que ele sabia sobre o contrabando de dinossauros e bolando um plano de comprar um dinossauro do DVPH com o dinheiro do Daniel. O plano entra em ação e ela chama o Darius para o local, pretendendo revelar para ele a sua investigação. Porém, o Darius acaba se atrasando devido aos seus sentimentos confusos pela Brooklyn. Acaba que o chefe do DVPH, o Dudley Cabreira, sabendo dos planos da garota de expor eles, solta um alossauro que arranca o antebraço dela, liberando muito sangue que é vista pelo motorista do caminhão Mateu correndo. Com isso, a Brooklyn tem a ideia de fingir a sua morte e ficar reclusa. Você mentiu! Mentiroso! O Darius chega atrasado e vê todo o sangue, com todo mundo pensando que a Brooklyn morreu e foi devorada pelo alossauro. A morte da Brooklyn não foi um acidente. Ela foi um alvo. Meses se passam e o Darius, que antes trabalhava para o DVPH, não trabalha mais. Porém, ele está atrás do alossauro que supostamente matou a Brooklyn. Até que o Ben chega na sua cabana e o avisa que eles estão sendo caçados. O Darius, a primeiro momento, não acredita, mas quando 3 Atrociraptors invadem a cabana, os dois precisam escapar, prendendo assim os dinossauros na casa. Porém, um ainda está lá fora e ataca os dois, que ficam presos na caminhonete do Darius, já que ele deixou as chaves na cabana. Então, para fugir, os dois deixam a caminhonete em ponto morto até chegar perto bastante da van do Ben, onde eles entram e conseguem fugir dos dinossauros. Com isso, os dois vão até o rancho da Sammy para avisar ela que eles estão sendo caçados. Chegando lá, descobrimos que a Bolota está no rancho da Sammy depois que a ilha da Mantacorp foi descoberta. Os dois avisam a Sammy que está pronta para ir com eles até a chegada dos Atrociraptors, que faz com que eles se separem. O Darius vai libertar a Bolota, o Ben vai pegar a van e a Sammy fica na casa com os 3 fugindo dos Atrociraptors. Acaba que o Ben é quem consegue libertar a Bolota e salva a Sammy de um ataque. Os 3 escapam e a Bolota, a pedido do Ben, foge do rancho. Vemos que na fuga a Sammy encontrou o mapa com marcações da Brooklyn. Já os Atrociraptors são resgatados do rancho por uma mulher misteriosa. Sammy, vambora! Com isso, os 3 partem em busca do Kenji, com a Sammy tentando entrar em contato com a Yas, o que ela não consegue, já que as duas não estão em um bom momento do seu relacionamento. Chegando no trailer do Kenji, vemos que ele e o Darius não estão se falando, com o Kon revelando que o local marcado no mapa da Brooklyn é a casa do seu pai. Com assim, ele e o Darius ficando para investigar, enquanto a Sammy e o Ben vão atrás da Yas. Seu talarico raspa a canela! Mas no fim, e depois de uma escalada, os dois conseguem se resolver, já que o Kenji culpava o Darius pela morte da Brooklyn por ele ter chegado atrasado. Com os dois resolvidos, eles decidem ir até a casa do Daniel para saber o que ele sabia sobre a Brooklyn. Já a Bolota acaba sendo capturada pelo DVPH. A boca! Chegando na casa do Daniel, onde ele é mantido preso, ele revela que a Brooklyn foi atrás dele em busca de informações de dinossauros e dinheiro, já que ela queria comprar um dinossauro. Mas a explicação é interrompida quando os Atrociraptors chegam com a mulher misteriosa, mandando atacar o Kenji e o Darius. E para defender o seu filho, o Daniel ataca um deles, mandando os outros dois correrem antes de ser morto pelos Atrociraptors, com o Kenji vendo tudo. Logo em seguida, os dinossauros vão atrás dos dois, quase os pegando, até que Mateu chega e resgata os dois.
O Ben e a Sammy chegam até Yas, que está em uma ilha sem dinossauros tratando seu trauma com os animais. Os dois revelam para ela que estão sendo perseguidos e sugerem ir embora, mas a Yas se recusa e diz que aquele é o melhor lugar para se manter seguro dos dinossauros. Conversa vai, conversa vem, a Yas e a Sammy acabam brigando pela Sammy tratar a Yas como uma criança medrosa, fazendo a Sammy ir embora, deixando o Ben e a Yas sozinhos, que após um tempo vem a chegada de um Beckle Spinax na ilha, com os dois fugindo até a van e o dinossauro perseguindo. Eles partem para encontrar a Sammy, que está no túnel da ilha. Os dois a encontram junto com o Beckle Spinax, com ela conseguindo entrar na van só para perceberem que existem dois Beckle Spinax que os estão cercando na ponte. A gente vê que agentes do DVPH estão chegando para o alívio dos campistas, porém eles começam a atirar na van e não nos dinossauros, com o Beckle Spinax atacando e fazendo tanto a van quanto ele cair da ponte diretamente para o rio. A van está enchendo de água, mas pelo menos a Yas e a Sammy se reconciliaram. Porém, o dinossauro não para de atacar até usar o veículo como um apoio para ele voltar para a superfície. Nisso, a van é empurrada para baixo e bate em um poste que abre uma porta, com assim os três conseguindo fugir, voltando para a superfície escondidos do DVPH que está recapturando os dinossauros. E aproveitando essa distração para entrar no caminhão da organização, junto com um dos Beckle Spinax sedados, além de após essa quase morte, a Yas e a Sammy se resolverem finalmente. Ei, você tá bem, Sammy? A gente consegue. Já o Darius está grato ao Mateo pelo resgate, mesmo com Kenji tendo um ataque de pânico após ver a morte do seu pai. O Mateo revela que estava seguindo o Darius, que ele viu na noite em que a Brooklyn supostamente morreu, para entregar o celular dela, já que desde que ele achou ter testemunhado sua morte, ele está com o celular dela e procurando eles para devolver e tentar limpar um pouco a sua consciência, já que ele também acredita que o Alossauro foi solto de propósito para matar a garota. Coincidência? Acho que não! Vendo o celular, o Darius e o Kenji descobrem da casa secreta da Brooklyn e vão até lá investigar, encontrando provas que a Brooklyn estava envolvida com o mercado negro de dinossauros e uma página do Dark Jurassic que fala sobre um depósito de dinossauros para onde os dois vão. Temos que ir. A Sammy, a Yas e o Ben chegam em uma base do DVPH, com eles conseguindo sair do caminhão e se esconder, encontrando com a bolota presa na base. O Ben, conseguindo uma chave, na verdade roubando, tenta abrir a jaula, já que ela começa a ficar agitada, enquanto a Sammy e a Yas criam uma distração roubando um carro e criando caos. O Ben consegue abrir a jaula, mas precisa se esconder junto com ela para não ser descoberto. Acaba que a jaula é levada por um caminhão e a Sammy e a Yas vão atrás dele furtivamente. Quer causar um leve caos? Já o Darius e o Kenji estão no local deserto marcado pelo Dark Jurassic e pela Brooklyn, com Darius revelando que estava apaixonado pela Brooklyn, o que deixa o Kenji chocado, até que um caminhão do DVPH chega e os dois testemunham um contrabando de dinossauro, seguindo assim esse caminhão. Seja sincero comigo. Se você amava a Brooklyn, se você realmente amava ela... Tanto a Sammy, a Yas, o Ben, a Bolota, o Darius e o Kenji chegam na grande base do DVPH de contrabando, e cada um começa a investigar à sua maneira, com o Darius e o Kenji encontrando com a Sammy e a Yas. Já o Ben, percebendo que a Bolota está desinquieta, fica com medo dela estar morrendo. Mas quando a dinossauro é descarregada, o humano consegue sair graças a uma distração de seus amigos. Com o grupo reunido, eles vão atrás da Bolota, e depois de abrir a jaula, o Ben, com a ajuda da Sammy, percebe que ela não está morrendo, mas sim botando ovo. Porém, eles são interrompidos pelo Cabreira, que os ameaça com um bastão, com assim o grupo escondendo o ovo da Bolota. O Dudley revela aos campistas que foi ele que soltou o Alossauro para ir atrás da Brooklyn, mesmo que sem intenção de matar. Mas com um golpe da Sammy, eles conseguem fugir até que a mulher misteriosa dos Atrociraptors chega. O Dudley vai confrontar ela só para ser morto pelos Atrociraptors, e em seguida vão atrás dos campistas, os encurralando, parecendo ser o fim da linha para eles. Mas o Mateo, que não parou de seguir o Darius querendo ajudar eles, arromba o galpão com um caminhão, dando a distração necessária para os campistas fugirem, assim como alguns dinossauros, incluindo a T-Rex, que luta com os Atrociraptors,
que encurralam todos de novo, menos o Darius, que para salvar seus amigos liberta o Alossauro, que junto do T-Rex machucam bem os Atrociraptors, que vão embora junto com a Mulher Misteriosa. Tudo parece estar bem, com até o Darius revelando a todos que gostava da Brooklyn. Mas os campistas veem uma maleta cheia de ovos de dinossauro saindo para o corretor, que é o grande responsável por essa operação de contrabando. Nisso eles decidem partir junto com o barco e descobrir de uma vez por todas quem está atrás deles, assim se escondendo no barco e partindo. A temporada ainda termina com a Brooklyn descobrindo tudo o que rolou nessa base do DVPH e assim revelando para a gente que ela ainda está viva. Entrar naquele barco seria uma coisa bem Brooklyn a fazer. Apesar da temporada começar seguindo o fim da primeira temporada, é o seu terceiro episódio que vem antes finalmente revelando o que realmente aconteceu com a Brooklyn, que estava trabalhando com um usuário do Dark Jurassic para investigar a operação de contrabando de dinossauros. Tentando conseguir mais informações, ela se encontra com Daniel Cohn, que não revela nada de novo, mas expressa um interesse em trabalhar junto com a garota, oferecendo uma mala de dinheiro para uma compra de dinossauro que chega até ela no mesmo dia em que ela e o Kenji terminam pela distância da parte da Brooklyn, que assim vai ficar um tempo com Darius, já que o local de entrega do dinossauro foi marcado por perto da casa dele, com a Brooklyn avisando ao Darius para encontrar com ela nesse local sem revelar seus planos. Porém, o Darius revela que está apaixonado por ela e não responde ele, mas são interrompidos pela Ronnie. Já à noite, no local, a Brooklyn descobre que a sua conta foi hackeada por um aviso da sua conversa do Dark Jurassic e na verdade caiu em uma armadilha, com a Alossauro sendo solta e a perseguindo, com ela ainda sendo encurralada pela Mulher dos Raptors e perdendo parte do braço esquerdo para o Ghost, assim desmaiando. Acho que todos os jogadores, todas as... Ai, desculpa, gente, eu tô passando mal. Mentira, Jaque! Depois disso, ela é salva pela Ronnie, que era sua comparsa secreta do Dark Jurassic, e todo mundo achando que ela está morta, com ela decidindo deixar que todo mundo pense isso, já que ela não tem nenhuma prova sobre o contrabando, DVPH e quem mandou matar ela. Enquanto se recupera, ela até pensa em revelar que está viva para seus amigos e família. Mas quando o Jensen invade a casa da Ronnie para ver se a mulher suspeita do contrabando, a Brooklyn percebe que isso pode ser muito perigoso e maior do que é, deixando uma carta para Ronnie e seguindo sozinha. Vai ser mais fácil descobrir quem tá dando as ordens e acharem que eu tô morta. A Brooklyn então se junta ao grupo descoberto pelo Dark Jurássico, libertem os dinossauros já, que estão invadindo fazendas de dinossauros. Enquanto isso, os 5 Dinoblar estão escondidos em uma cabine no navio de carga, com o DVPH tendo sido dissolvido devido ao Mateu ter revelado o esquema de contrabando deles. Mas durante uma tempestade eles acabam sendo descobertos, e devido todo o caos do navio com as jaulas, eles se juntam à tripulação, só para descobrirem que a contenção de alguns dinossauros falhou e eles estão soltos. O Darius até acha um Gallimimus só para ser atacado por um Majungasauro, começa uma perseguição, e se usando de isca, o Darius consegue prender ele de volta na jaula. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Já o Kenji e a Yas encontram a maleta de ovos, incluindo o da bolota. Mas devido a um raio, um incêndio começa e a maleta cai no fogo, com o Kenji indo pegar ela. Porém, acaba que devido a uma briga, a maleta cai no mar e o Kenji se joga para pegar novamente ela. Devido à ajuda, o Capitão Lang permite que eles peguem um bote, resgatando o Kenji e a maleta. Na manhã seguinte, eles encontram terra firme e enquanto o Ben está no Dark Jurassic pelo celular da Brooklyn que está com eles, ele percebe a Brooklyn ao fundo de um vídeo dos LDJ. Mas decide manter essa informação em segredo até descobrir mais informações. Eu tô passada, chocada. Em terra firme, o grupo se encontra com outro grupo de dinossauros, com Darius e o Kenji deixando a maleta escondido nas árvores, enquanto afastam um grupo de estegossauros. A Sam e a Yas conhecem a Amanita na sua fazenda, descobrindo que estão em Senegal. A filha dela, a Vena, saiu para alimentar seu animal de estimação,
o Gallimimus Geba, só para encontrar com Darius, o Kenji e o grupo de Stegosaurus, o que foi um grande erro, já que os dinossauros mantinham o Sochomimus longe da fazenda e agora está no local. O Kenji novamente se coloca em perigo, enquanto a Zayn e a sua mãe levam os Stegosaurus de volta à fazenda, afastando o Sochomimus. Desenhamos um de vocês morrendo porque o professor falou que ia dar o tom de drama. Nas fazendas de dinossauros, a Brooklyn, mantendo contato com a Ronnie, descobre que um avião originário de Dubai sempre frequenta todas elas, sendo uma das pessoas responsáveis pelo contrabando. A Brooklyn, no caso Sidney, convence o líder do grupo que está na hora deles expandirem para o exterior, o que ele concorda, arrumando um barco para eles partirem. Porém, ela chega primeiro que todos e parte sozinha, cortando contato. Em Senegal, os 5 de Nublar decidem seguir o rio acima para descobrirem de onde esses dinossauros estão vindo. E acaba que aquele bote tinha um rastreador com a maleta de ovos e o Geba sendo pegos em uma emboscada da tripulação, com a Zeyna se juntando ao grupo rio acima, que é também onde seu pai trabalha. Juntem todos os suprimentos aqui. Nós vamos sair logo de manhã. Em Dubai, a Brooklyn encontra o apartamento do corretor, se infiltrando nele só para ser descoberto pela corretora, que se revela a Soyona Santos. Em uma tentativa fracassada de disfarce, ela é pega e quase morta pela Red, com a Soyona sabendo exatamente quem ela é e avisando que seus amigos seriam os próximos, mas conseguindo fugir no último segundo. Rio acima, o grupo passa por desafios como uma manada de saurópodes desesperados, e em uma parada para descanso, o Ben fala com a Brooklyn, que pede segredos sobre a sua sobrevivência. Não façam nada, idiota, e fiquem longe. É pro seu próprio bem, tem que confiar em mim. Peraí, Brooklyn. Não conta pra ninguém. Continuando o rio acima, o hipopótamo ataca os barcos, e o Ben perde o celular, com os barcos sendo danificados. Mesmo a Sam e a Zaina afastando o animal e precisando trocar de barcos, indo até a casa de barcos do tio da Zaina, mas encontrando um cadáver com um bando de pterodontes atravessando as árvores, seguidos pelos Sochomimus, com de novo o Kenji se arriscando para a fuga deles com os novos barcos, só para o hipopótamo retornar, perseguindo a Yas e os outros que já estavam no barco precisando fugir, deixando a Yas, o Darius e o Kenji, que estão sendo perseguidos pelos Sochomimus, com os dois animais brigando e a Yas sendo nocauteada pela cauda dos Sochomimus, assim desmaiando, enquanto os outros dois, que já achavam que ela tinha ido no outro barco, vão embora, para o desespero da Sam quando descobre já à noite que a sua namorada foi deixada. A Yasmina ficou pra trás? Em Dubai, a Brooklyn foge, fazendo uma última ligação para Ronnie e a bloqueando, voltando assim até o apartamento que está vazio e conseguindo o controle da Red, fazendo uma armadilha para a Soyona, mas não a fazendo mal, já que a garota diz querer aprender com a corretora sobre o contrabando de dinossauros. Você me lembra a mim mesma. A Yas acorda vendo Sochomimus se banqueteando do hipopótamo. À noite, com o dinossauro já dormindo, ela sobe em uma árvore com uma lanterna, mas se assusta com um bando de dimorfodontes acordando o Sochomimus, que começa a caçá-la. Porém, ela acaba se deparando com o Majungasauro. No grupo, a Sam discute com a Zaina sobre voltar por terra ou pela água, mas tudo se resolve quando eles percebem que existem leões em terra, assim como a Zaina havia alertado. Eles chegam até o encontro da Yas, com o Sochomimus e o Majungasauro lutando entre si, com o Majunga matando outro animal, com assim eles conseguindo fugir após resgatarem a Yas. Tá tudo bem, Sam. Estamos seguros. Nisso, eles ainda encontram destroços do navio de carga e seguindo esses destroços até encontrarem uma pista, assim como a Soyona e a Brooklyn, que estão indo para Senegal pelo laboratório da corretora. Chegando lá, o capitão do navio revela que na verdade a carga foi perdida, por isso tantos dinossauros estão em Senegal. Saindo do rio com as pistas terminando, o grupo encontra uma granja abandonada só para entrarem e descobrirem monolofossauros e se libertam, separando bem o Kenji do grupo, mas todos conseguindo encontrar entradas para uma instalação subterrânea secreta repleta de incubadoras de dinossauros,
com o Dr. Sar clonando eles para a corretora. A Brooklyn ainda aproveita para tirar fotos escondidas. A Soyona descobre do incidente do barco, mandando a Red matar o capitão, e corre em direção ao grupo do Darius e se esconde embaixo de uma arena, enquanto o capitão é morto. Porém, um Baryonyx cego surge, e a Brooklyn, que conseguiu distrair a Soyona, chega na sala de câmeras e, vendo que seus amigos estão em perigo, abaixa um dos contêineres, que é o que está contendo Gaba, salvando seus amigos, com Darius quase não conseguindo entrar quando ele sobe. Mas quando ela volta para a Soyona, a Yas, a Semi e o Darius descobrem que ela está viva. Como assim? Em uma tentativa de traição, o Sar tenta jogar a Soyona para o Baryonyx, que é salva pela Brooklyn, com a mulher jogando o Sar, que foge. Enquanto isso, o Ben e o Kenji, que se separaram, estão em lados opostos de uma mesma sala de observação, com nenhum sabendo do outro. Mas a maleta de ovos está na sala do Ben. Porém, a Brooklyn é mandada pela Soyona pegar essa maleta. Apesar dos protestos do Ben, ela acaba levando. Tudo isso enquanto o Kenji assiste e descobre que ela está viva. Quando ela vai embora, o Kenji confronta o amigo em uma briga. A Brooklyn leva a maleta e avisando que a instalação será destruída para cobrir os seus rastros. Você sabia que a Brooklyn estava viva e não contou pra gente? Há quanto tempo, sabe? Na fuga, a Brooklyn e a Soyona são confrontadas pelo Baryonyx e o Dr. Sar, que tem um método de controle sobre o dinossauro com um estalar de dedos. Mas a Red, imitando o som, o vira contra o Sar, o matando. Na sala de segurança, a Santos descobre que o grupo está na instalação, sem a Brooklyn saber que ela sabe, assim desligando a energia. O Baryonyx encontra o grupo já reunido e os encurrala. Porém, a Brooklyn consegue ligar um alarme, ajudando seus amigos na fuga, enquanto ela e a Soyona vão em direção ao aeroporto, já que a corretora tem planos de negócios com a Biocine. O grupo vê elas duas fugindo da instalação detonada, e a seguem com a ajuda do pai da Zeyna, que vendo a destruição foi até o local. Peraí, vai fazer parceria com a Biocine? Eles se despedem da Zeyna e vão até o aeroporto, encontrando com a Brooklyn, que está com a maleta, enquanto a Soyona já embarcou. A garota se recusa a voltar para o grupo, mas devolve o ovo da bolota, falando a Santos que eles não vão mais incomodar, enquanto o avião parte com as duas e os 5 de Nublar ficando só de olho. A rainha não pode vencer sozinha. Não importa o quão poderosa ela seja. Com a partida da Brooklyn, nenhum deles entende o porquê ela fez isso. Com o Ben, a Yas e o Darius ainda querendo ir atrás da amiga para salvar, enquanto o Kenji e a Semi ficam magoados com a sua atitude. Acaba que o novo avião pousa na mesma pista, desembarcando o agente da inteligência francesa Barry Sembene, que vai até o grupo pois vinha rastreando o jato da corretora, assim se oferecendo para levar o Darius e o grupo até os Estados Unidos, o que eles aceitam de bom grado. Mas o clima esquenta quando eles percebem que o Barry tinha a intenção de prender a Brooklyn. Acaba que um Kentrosaurus escapa da jaula e abre um buraco no avião, causando assim uma rápida despressurização. Uma dose dessa de epinefrina não vai fazer ela respirar de novo. Ou vai matar ela. Se a gente não der agora, ela morre de qualquer jeito. O avião cai na Itália e assim o grupo foge desconfiados do Barry. Mas graças ao Ben, eles ficam na casa da sua namorada Gia. O Kenji trazia consigo o ovo da bolota, que inicialmente causou um atrito com a avó da Gia, que não gostava de dinossauros, até de fato o Livinho nascer e também escapar da casa logo em seguida. Acaba que o grupo descobre que um Pyroraptor está solto na cidade, e na busca do filhote eles o encontram junto do outro dinossauro, mas são salvos pelos Atrociraptors controlados pela treinadora, com o Pyroraptor sendo da Biocine e a Soyona mandando a mulher para os pegar de volta, já que a corretora está em negociações legais com Lewis Dodson. Mas antes de ir embora, o grupo vê que a van de resgate vinha com o logo da Biocine. Então vai mesmo trabalhar com a Biocine? Às vezes você tem que jogar o jogo. A Brooklyn continua juntando provas contra a Soyona.
só que dessa vez nas catacumbas de Malta, abaixo de um mercado ilegal de dinossauros. A garota consegue a confiança da Santos a ponto da própria corretora salvar ela quando ela reencontra com os Atrociraptors e a treinadora. E por sua vez entra cada vez mais em conflito com a Soyona, o que vai acarretar na corretora tendo um plano de venda dos Atrociraptors. A Brooklyn liga para os amigos tentando descobrir mais informações sobre a Biosyn, e o grupo percebe que ela está em Malta, com o Ben, o Darius e a Yas indo atrás dela e o Kenji e a Sammy querendo voltar para os Estados Unidos, resultando assim no término do casal Sammy e Yas. Com isso, com eles indo até o aeroporto, o Kenji, a Sammy, a Jin e o Lizinho são atacados pelo Pyroraptor, que escapou e chegou a uma pista de snowboard que, graças ao grupo, ninguém se machuca de fato, e o dinossauro assim vai embora. Mas na van da Biosyn, a Sammy acabou encontrando um tablet com os dinossauros do vale, e quem está nele exatamente a Bolota. A Bolota não tá em casa. Ela tá aqui. O Ben, a Yas e o Darius chegam em Malta e finalmente se reencontram com a Brooklyn, e assim bolam um plano de acabarem com a corretora. Mas antes, a Brooklyn precisa salvar o jornalista Davi, que também está investigando a Soyona, que descobriu e mandou a treinadora o eliminar, e assim encurrala o Davi e a Brooklyn, e vendo que não conseguiria fugir dela, forma uma parceria com ela, ajudando a resgatar os Atrociraptors da venda. Acaba que a venda é impedida pelo Barry, mas a Brooklyn e a Soyona conseguem fugir, com assim a Soyona pedindo o helicóptero da Biosyn. Quem vai atrás delas é a treinadora, e em um confronto entre os Atrociraptors que se manteram leal à treinadora e não obedeceram um laser da Soyona, a vilã traz um Carnotauro, já que a Biosyn também está treinando outros dinossauros. Acaba que nesse confronto a treinadora é morta. O Ben, a Yas e o Darius chegam, com a Soyona pedindo para a Brooklyn acabar com seus amigos, entregando o laser para ela. Após toda uma cena performática, a Brooklyn na verdade engana a Soyona e prende ela, com o Barry e a equipe chegando e levando a vilão. Mas ainda não acabou, já que com a informação de que a Biosyn está treinando novos dinossauros, o Barry libera o grupo para pegar o helicóptero da Soyona e irem até a Biosyn para descobrirem mais sobre esse mistério. Já o Kenji, a Sammy e o Lizinho chegam ao vale da Biosyn preparados para resgatar a Bolota. Então comenta o que você espera da quarta temporada de Jurassic World Teoria do Caos, se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!